Percebi que errei. O que eu faço agora? Sim, minha gente, esse é o assunto do dia. Vamos falar sobre quando nós percebemos que houve erros na nossa vida, que houve erros na nossa compreensão. Vem comigo! Para você que não me conhece, me chamo Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa assim como vocês. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Não é isso o ditado bíblico, certo? Todos nós erramos. O erro faz parte da nossa vida. Não? Então, quer dizer, em algum momento, quando temos uma análise da nossa vida, né? Quando nós observamos o que a gente fez, quando nós começamos a compreender a vida, nós percebemos que houve erros. Tá? Quando que há erros? Então vamos falar dentro das técnicas de Feng Shui. Né? Quando você começa a analisar a tua casa lá, você começa a perceber que alguns hábitos que você fazia não eram hábitos bons. Tá? Digamos, uma coisa muito simples, né? Poxa, por que será que eu deixava o lixo na minha cozinha? Tá? Sabendo hoje que esta minha atitude, esta minha maneira de viver não era uma boa energia, tá? Então, você percebeu que você tinha alguns hábitos, eu nem digo bem erros, não? Mas você tinha alguns hábitos na tua vida que não favoreciam as boas energias. Isso dentro das técnicas de Feng Shui, não? Você vai perceber lá que você não cuidava da tua cozinha como deve ser, você tinha sempre a porta do banheiro aberta, você não fechava os ralos, às vezes as crianças deixavam a tampa ali do vaso sanitário erguido, né, por horas e horas, não fechavam a porta. Então você tinha algumas coisas que não eram, dentro das técnicas de Feng Shui, não eram apropriadas para a tua casa, não? A porta de entrada às vezes estava lá emperrada e você nunca abria, você não abria a janela, mas assim vai um monte de coisa e você percebeu que aplicando as técnicas de Feng Shui você vai ter que mudar esses hábitos porque aqueles hábitos não eram bons para a energia da tua casa. Então, gente, você percebeu ali, mas às vezes nós percebemos outros erros que a gente fez na nossa vida. Um desses erros que a gente começa a perceber, né? E principalmente quando a gente começa a fazer análise da nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso espelho, né? Você também vai perceber ali que você cometeu alguns erros, tá? Ao julgar as outras pessoas. Às vezes fazemos o julgamento pela capa do livro, né? E o conteúdo a gente não analisa. Então, a gente tem que entender ali que erramos sim, às vezes, fazendo análise pela capa, né? Ou pela aparência da pessoa. É uma coisa assim que a gente tem que perceber que podemos cometer esse erro. Um outro erro que às vezes nós cometemos é em relação às nossas atitudes. Essas nossas atitudes no dia a dia, né? Às vezes a pessoa passa toda sorridente e você já fica pensando, o que é? Tá se insinuando? O que é comigo? Eu nem te conheço. E a pessoa simplesmente está feliz. E a gente já faz o quê? Uma cara fechada, alguém vem tentar conversar com você na rua, você se fecha, você não atende aquele pedinte que tem ali, às vezes você se nega de chegar perto das pessoas, quer dizer... Quais são as tuas atitudes ali? Por que você está fazendo umas atitudes tão grosseiras na convivência? Né? Quando você sai, teu vizinho está ali, você sai meio escondidinho para não dizer nem bom dia, nem boa tarde com o teu vizinho. Né? Não quer ir lá ver como que tá. Né? Só dizer um oi vizinho, oi vizinha, né? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Tô aqui. Não, passamos ali, sabe? Como se... tudo que tivesse ao nosso redor não nos interessasse. Tá? Como que está a nossa convivência? Essas atitudes de convivência com
Vizinhos, com pessoas estranhas, a nossa convivência na rua. Se alguém passa na tua frente, numa fila lá, você já fica nervoso, já faz um auê. Como que tá essas tuas atitudes? E nós erramos muito nessas pequenos atos do dia a dia. Como que tá aquela questão dos nossos pensamentos? Olha como a gente erra com os nossos pensamentos, né? Pensa isso, aquilo nem aconteceu, mas você já faz tudo aquilo. Sabe aquela coisa assim que a gente chama de preocupação, tá? Preocupar é antecipar aquilo que não aconteceu. E quando a gente se preocupa, a gente sempre vai no pior, né? Tá? O filho sai de casa para fazer uma viagem, primeira viagem que ele vai sozinho, você já imagina as piores coisas que vem na tua mente, você coloca ali e começa a se preocupar. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se acontecer aquele outro, e sempre naquela energia ruim, né? Porque a preocupação, você não se preocupa, se o meu filho sair de casa e ele achar uma mala de dinheiro, você não se preocupa com isso, imagina, né? Hipótese, gente, hipótese. Nós sempre levamos para o pior, sempre levamos nessa linha assim, né? Olha como a gente erra dentro da questão da preocupação, não só em relação aos nossos filhos, aos nossos parentes, mas em relação a essa preocupação conosco. Se eu for lá, o que vai acontecer comigo? Se eu fizer isso, você começa a colocar. Se preocupar é um erro, gente. A preocupação é um erro. Cautela é outra coisa. Preocupação é uma coisa, cautela é outra coisa. Tá, gente? Então, eu sou cautelosa quando eu vou atravessar uma rua. Eu sou cautelosa quando eu estou dirigindo o meu carro, porque eu sei que eu tenho que observar. É diferente de me preocupar. Então, a preocupação já vem aquela imagem daquilo que pode acontecer de ruim. E o erro na nossa vida amorosa. Quem nunca errou? Aquela questão dos ciúmes exagerado, de sempre estar ali fantasiando, tá? Ou de tendo atitudes com a pessoa que você se relaciona, que você quer conviver ou já convive com ela, né? Seja dentro de um casamento, seja dentro de uma união estável ali. Nós sempre estamos ali cometendo tantos erros, não? Tantos erros que se você for analisar ali, quanta coisa errada a gente faz, até em relação aos nossos familiares, que nós amamos tantos, em relação aos nossos filhos. Então, tudo que envolve aquela relação de amor, como a gente erra. Às vezes, com os nossos filhos, erramos tanto querendo proteger eles, né, daquelas preocupações em relação ao mundo. Como nós temos essa questão de nos preocupar e de querer que aquela proteção, como umas galinhas choca ali, protegendo os nossos filhos, e não deixamos e não ensinamos a eles a conviver no mundo. Não? Deixamos eles isolados porque é mais fácil. Não? É mais fácil você fazer as coisas por ele do que ensinar ele a fazer. É mais fácil você querer proteger ele perto de você do que soltar ele para o mundo. Olha os erros que a gente vai cometendo na nossa vida. E a última coisinha aqui de erro, tá? É dentro, que eu quero colocar assim, gente, mas é dentro da nossa jornada profissional, tá? Quando a gente tá lá no mercado de trabalho, tá? A primeira coisa que eu vejo assim, tá? Às vezes quando nós somos novos ali, queremos tanto começar a trabalhar. E quando vamos para os nossos empregos, a primeira coisa, ao passar do tempo, que a gente já se contamina com aquele meio profissional ali e não percebe que a gente está cometendo um erro, é falar mal do próprio emprego, achar as piores coisas, né? A gente nunca vai lá e acha os pontos positivos, né? Que você está ganhando teu dinheiro, que você está aprendendo. Não, nós vamos lá dentro da nossa área profissional e seja onde você trabalha, a primeira coisa que nós fazemos é ver os lados negativos. Poucas pessoas eu vejo que começa a apontar os lados bons do teu emprego. Sempre tem uma
que o teu patrão está te pagando o teu salário. Se você não tivesse teu salário, qual seria a tua dificuldade? Começa por aí, mas nós não aprendemos isso na nossa vida, tá? Dizer assim, vá lá e veja os lados bons do teu emprego. Ou, trocando assim por uma coisa maior, abençoe o teu emprego. Agradeça o teu emprego. Vá sorridente todos os dias para o teu emprego. Né? Quando você chega lá no teu emprego, você diz bom dia, feliz e alegre, tá tomando bom dia. Tem gente que passa e nem diz um bom dia, nada, né? Emburrado, chega lá de manhã cedo emburrado, sem agradecer, gente, aquela oportunidade que você tem de estar ali, recebendo um salário e ainda, muitas vezes, né, aprendendo. Nós sempre aprendemos. Né? Todos os dias é um dia de aprendizagem. E eu me incluo nisso, gente, porque quando eu comecei a trabalhar, lá, ainda eu trabalhava em escola, tá? Eu só via os lados ruins, gente. Só via o lado ruim. Eu convivia com professores ali de muitos anos de carreira, né? E a única fala que existia dentro da escola era só ver o lado ruim. Era interessante aquilo. E depois de muitos anos naquele ambiente ali, é lógico que a gente se contamina, mas não via uma coisa boa, positiva. Era só coisas negativas, só coisas negativas. E eu me deixei me contaminar por aquilo. Tá? Muito tempo depois que eu fui ver que isso era um erro. Falamos tanto de erros, e agora? Então, e agora, gente? O que acontece quando nós percebemos que a gente erra em todas essas situações da nossa vida? Tá? Uma coisa é, não se condene. Não se condene, gente. Tá? Por quê? Quando a gente cria um erro, a primeira coisa a gente começa o quê? A se julgar e a se condenar. Você faz aquele julgamento e se condena. Quando você se condena, gente, olha que energia ruim que você traz para você. Você traz uma energia muito pesada quando tá se condenando. Tá? Poxa, não, era tão simples, por que eu não percebi? Era tão fácil, por que eu não percebi? Gente, se fosse a vida assim, tão simples de perceber, tão fácil de colocar as coisas, né? Nós não estaríamos aqui nessa jornada de aprendizagem. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é que nós estamos aqui, um passozinho atrás do outro, num caminhar. E neste caminhar nós estamos o quê? Aprendendo. Sempre estamos aprendendo. Desde que nascemos até o último dia da nossa existência aqui na Terra, nós estamos aprendendo. Não importa a tua idade, não importa a tua idade. Né? As pessoas dizem assim, tá velha lá, como se aquela coisa assim de ter uma certa idade já sabe de tudo. Tem pessoas de muita idade que não sabem nada, e se eu conversa com um jovem, eles têm muito mais conhecimento e profundidade do que às vezes uma pessoa de muita idade. Então quer dizer, não é porque você passou por anos que você tem a compreensão ou aquela questão assim de saber o que você fez ou não fez com a tua vida. Tem alguns jovens que percebem isso muito cedo. O que eu faço e eu deixo de fazer. Quer dizer, estou aqui num aprendizado, tá? Estou plantando e colhendo, tá? Numa caminhada contínua, desde o dia que nasci até o dia que eu vou partir daqui. Entende, gente? Então a primeira coisa é não se condene, não se julga tanto assim as coisas que se fez errado. Depois que eu não vou me condenar, não vou me julgar, eu vou fazer esta afirmação. E isso me ajudou muito quando eu aprendi isso, tá? Eu fiz o meu melhor naquele momento. Eu não podia fazer diferente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Não andei na minha caminhada ali de conhecimento, na minha caminhada de aprendizagem. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu nunca faço nada que não seja além daquilo que eu posso. Como que eu posso fazer uma coisa
melhor se eu não tinha o conhecimento, se eu não tinha a percepção, se eu não tinha se eu não tinha este amadurecimento das minhas emoções. Tudo o que a gente percebe é que ao longo desta caminhada eu vou amadurecendo o quê? Eu vou amadurecendo as minhas emoções e os meus sentimentos, eu vou me conhecendo. E quando eu sei que se eu estiver em certa situação eu vou ficar com raiva, eu procuro evitar aquela situação. Se eu sei que naquela situação eu vou ter um sentimento de angústia, um sentimento ruim, eu vou evitar esta situação. E isso também se aplica dentro das técnicas de Feng Shui e que nós vemos que a nossa casa é o nosso espelho, tá? Lembre, quando eu olho a tua casa, eu digo quem você é. Então, faça o seguinte, dê uma olhadinha na tua casa hoje e veja como é que ela tá. Como ela estiver, e essa interpretação, como você olha a tua casa, vai dizer muito de como está as tuas emoções e os teus sentimentos. Depois disso, coloque isso daqui na tua cabeça. Fiz o meu melhor naquele momento, pois eu não tinha a mesma compreensão que eu tenho hoje. Fiz o meu melhor naquele momento, pois eu não tinha a mesma compreensão que eu tenho hoje. E agora, eu quero fazer um convite para você. Se você está gostando aqui do canal, se inscreva aqui. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, organização, essas coisinhas do dia a dia que nós vamos percebendo na nossa vida e que é importante a gente fazer esta análise, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu muito obrigada.